Não Para está de volta para você que acompanha através da Vivo TV, canal 26 Fibra, aqui no canal de São Paulo, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, toda segunda, 8 da noite, uma entrevista inédita aqui no canal de São Paulo, no A Bola Não Para. Nós estamos aqui com dois advogados ligados ao direito esportivo, Márcio Andraus, Rafael Barbieri, da CCLA Advogados. Rafael, só para saber um pouquinho sobre o SA, né, o Clube SA, que foi aprovado agora, a expectativa, o Botafogo já acenava com isso, queria ser SA, alguns clubes também já falaram a respeito, Sociedade Anônima. Será simples essa mudança? Não será simples? Clubes grandes, clubes pequenos, clubes médios, o que pode atingir, o que pode mudar nessa relação da administração esportiva, principalmente voltada ao futebol nesse momento? Bom, Fred, na verdade, assim, a lei é aplicável para qualquer tipo de clube, tanto médio quanto pequeno. O que vai mudar, é claro que para os clubes grandes a dificuldade é maior para se aprovar uma transformação internamente, por causa da questão do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, etc. Mas a lei da SA pode ser aplicada para todos os tipos de clube. Ela prevê alguns tipos, você pode constituir uma SA do zero, ou seja, um novo clube. Você pode fazer a cisão do departamento de futebol. Isso que eu ia perguntar, sair do social e futebol. Ter o Clube Futebol SA e o Clube Social que já existe. Exatamente. Você faz a cisão com a associação sendo acionista ali dessa nova entidade, nessa nova empresa. Ou você pode simplesmente transformar a associação em sociedade empresária, em uma sociedade anônima de futebol. Faz a transformação completa. Né? E daí tem alguns critérios, alguns requisitos básicos. Então, por exemplo, você vai ter que, se você faz a cisão do departamento de futebol, somente as obrigações e os direitos do futebol vão passar para a nova, para a SA, né? E o restante fica na associação. Você vai ter que fazer a regulação ali de como vai ser a questão das propriedades, então a propriedade intelectual, até o estádio, o clube que tiver estádio, o centro de treinamento, se vai transferir para a SA, se vai ser um termo de uso, vai ser uma locação, enfim, tudo isso tem que ser definido ali quando for feita essa transformação, né? E tem a questão das dívidas, as dívidas a SA não vai assumir, a princípio não se assume, né? Ela vai ser feito um plano ali de credores pela associação e um percentual das receitas da SA vai ser 20% das receitas correntes vão ser destinadas a esse plano de credores e mais 50% dos dividendos que a SA se distribui para o clube, 50% dos dividendos distribuídos para a associação tem que ir obrigatoriamente para a quitação dos credores. Isso num plano ali de 6 anos, né, que é o prazo máximo desse plano para quitação de credores. Passando isso, se a dívida ainda não atingir um percentual mínimo, aí sim a SA vai ficar responsável pela quitação dessas dívidas no que foi transferido para ela. Então, em relação aos funcionários do departamento de futebol, dos atletas, enfim, e outras dívidas mesmo que fiscais daquela atividade específica. E esse é um grande diferencial da lei, Fred, só para adicionar, que essa inovação é exatamente esse plano que o Rafael comentou. Porque transformar uma associação em empresa, isso daí já tinha sido feito tempos atrás. O próprio São Caetano, a gente teve a oportunidade de transformar de São Caetano, a Associação Desportiva São Caetano, para São Caetano de Futebol Limitada, e depois, recentemente, ele voltou a atuar como São Caetano. Então, essa figura já existia. Sim. O que é interessante dessa nova legislação é essa possibilidade de você fazer esse plano de pagamento. Você tem um prazo que não é o maior prazo do mundo, não é uma time-mania da vida, mas é um prazo razoável de 6 anos para você planejar e para você reestruturar a sua gestão e o seu futebol. Então, é uma lei que a gente vê com bons olhos, a gente vê uma oportunidade de muitos clubes se reestruturarem e criarem um plano de longo prazo e, exatamente como o Rafael falou, essa oportunidade de você separar as dívidas e criar um plano de pagamento. E responsabilidade, porque não é de hoje, já falava... Agora o dirigente vai ter com os seus bens assumir as responsabilidades. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem a lei que pega e a lei que não pega. É a única coisa que a gente acha incrível, né? Na SA, será mais difícil, assim, uma má gestão
há um comprometimento, há uma responsabilidade muito maior aquele que estará à frente da SA? Sim. Porque você passa da associação, onde você não tem ali uma responsabilização você não tem sócios, né? Você não tem os acionistas, você tem associados. Por uma empresa, então você tem ali a responsabilização dos acionistas e também dos administradores, né? Porque ali a responsabilização faz uma remissão para a própria lei das SAs e daí você tem uma responsabilização pessoal dos administradores nos atos de gestão, etc. Direito também a ter ações na Bolsa de Valores, por exemplo, a SA vai permitir isso? Na Bolsa de Valores, não. O que a lei prevê é a emissão de debêntures como forma de capitalizar a SA e daí esses debêntures têm que ser regulados pela CVM e pelo Banco Central. Mas a abertura de capital não. Seria uma SA fechada. Tá, legal. Vamos falar de um outro assunto. Você sabe que jornalista, eu falei para o Dr. Márcio, a gente é curioso e a gente vai dar uma pesquisada, ver tudo lá. Eu vi o site de vocês tem um artigo sobre doping. Tem vários. Não, e um em específico que eu vi em relação ao caso da Tandara, que foi na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos, quem lembra, senão a gente vai contar rapidinho. Tava para jogar um jogo decisivo valendo medalha, e chega um aviso lá para o Zé Roberto Guimarães, grande Zé Roberto, e a comissão técnica, a Tandara testou positivo, tem que sair da Vila Olímpica e ir embora pro Brasil. Imediatamente. E foi assim, foi desse jeito. Ela foi avisada e já arruma as malas e vai embora, não teve contato com as outras jogadoras, foi embora e o Brasil foi jogar já sem a Tandara e ela foi embora e ficou sem a medalha de prata. O Brasil, medalha de prata, ela está sem a medalha porque ela foi como se fosse expulsa da competição, por ter testado positivo no doping. E aí, quando se aparece um caso de doping, né, e vocês sabem muito bem, a opinião pública já crava como culpada a pessoa. Ela usou. Nossa, justo ela, nunca imaginei que ela pudesse fazer isso. O pessoal já crava como culpado. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, não, claro, tem esse caso da Tandara, mas usualmente, já é considerada pela opinião pública, pela mídia, né, que a gente também precisa se informar melhor sobre esse caso de doping, e o público em geral, por ser informado por nós, já coloca a pessoa como culpada. O doping tem uma pena muito grave exatamente pela tentativa de burlar as regras do jogo. Sim. O processo de doping, na minha opinião, é o processo mais rígido e mais injusto que existe. Porque todo processo existe uma acusação, uma defesa e um julgamento. No doping é o contrário. A primeira pessoa é julgada, normalmente, em várias situações, tem uma suspensão prévia. Já é condenada. Já é condenada antes, e depois que ela vai se defender e tenta reduzir a pena, a suspensão, ou até mesmo ser absolvida, né? E daí tem que subir uma montanha para conseguir desqualificar o exame que foi feito. O que acontece, que é onde a gente recomenda muito cuidado, é nesse julgamento. Primeiro, atleta de ponta, atleta de alta performance, não tem nada de saudável. São pessoas que sentem dor 24 horas por dia. O esporte para eles não é saudável. O esporte é dor. Eles não atuam 100%. A ideia de esporte e saúde, ela é naquela atividade física do dia a dia, na recomendação médica. Caminhar no parque, aquela corrida leve. Corrida, aquela que, e lógico, é feita por pessoas normais para cuidar da saúde. O esporte de alta performance, ele é o limite e vai além do limite físico. Sim. Então, é muito comum os atletas sentirem muita dor. Tá? Muitas vezes ocorre uma falta de cuidado nos remédios contra a dor, nos tratamentos, falta de cuidado não só dos atletas, mas também dos médicos. Tá? O médico que não é especialista, o médico não tem aula de doping na faculdade. Claro. Tá? Se ele não é especialista na área esportiva, é comum ele dar um medicamento que pode estar lá na lista, e isso pode ser desde uma neosaldina, a gente sempre dá esse exemplo da neosaldina, até de fato algo que seja algo que melhore a performance do atleta. Então, cada caso tem que ser analisado de uma forma individual. Para mim, o grande problema do doping é não ouvir o atleta com antecedência, o que as organizações, a própria WADA, né, Agência Mundial Antidoping, justifica que o esporte não tem tempo de ficar ouvindo isso. No meio de uma competição, você precisa primeiro tirar o atleta que tem a suspeita e depois você analisa se foi certo ou errado. E é isso que surge muitas vezes nesses casos. O problema do doping e do regulamento mundial de doping é que ele se baseia na responsabilidade objetiva. Sim. Então, o que acontece? O atleta, a substância foi encontrada no corpo do atleta, ele tem que comprovar... Que ele é inocente. Ele tem que
assim, a diminuição da pena vai basear ali na análise do caso sobre a culpa e a negligência do atleta. Se ele teve pouca culpa e pouca negligência, a pena dele vai ser bastante reduzida, podendo chegar a uma absolvição. Mas ele já parte do que é culpado. Então, ele pode partir ali de 4 anos ou de 2 anos. E isso muito bem, é aplicável, por exemplo, quando a gente está falando de atletas de alto rendimento com um nível de estrutura muito grande. Sim. Mas a grande parte, pelo menos dos atletas no Brasil de outras modalidades e modalidades menores, eles não têm uma condição, uma infraestrutura. Eu gosto até de dar o exemplo, por exemplo, do caso da Sharapova. Sim. A Sharapova, ela foi pega com medicamento antidoping, um medicamento dopante, mas foi uma mudança da regra. Então, mudou-se o regulamento de um ano para o outro. A equipe dela foi avisada, só que ela já usava, era um uso contínuo desse medicamento, e quando teve a mudança, por um erro da pessoa, ela tinha uma pessoa específica na equipe dela que era só para bater todos os remédios que ela tomava com a lista de doping. Por erro dessa pessoa, ele liberou esse medicamento, ela tomou, foi até o CAS. Mesmo assim, mesmo diante de tudo, mesmo ela comprovando que ela tinha uma pessoa específica, que foi uma mudança de regra e que ela não tinha uma culpa pessoal nisso, sim, ela ainda tomou 1 ano e meio de punição. Então, é uma regra muito rígida. Ela vem, sim, se adequando, por exemplo, nesse caso, a partir desse ano já começou-se a ter, por exemplo, uma regra específica para substâncias de abuso, ou seja, cocaína, etc. Porque antes era pena comum. Tudo o mesmo bojo. E você acabava, ao invés de ajudar o atleta, você prejudicava. Porque um atleta que usa cocaína, muito provavelmente, ele não usa para ter ganho esportivo, ele usa porque ele tem uma dependência química. E ele ficar afastado da única coisa que ele pode fazer, vai piorar ainda, a dependência dele. Sim. Então, mas assim, a regra antidoping, ela é muito severa mesmo. Com os atletas. E já estamos indo para o final do programa, mas rapidinho. Essa contaminação cruzada, né, que no caso da Tandara parece ser isso, claro, vai ser julgado, mas que já vimos em outros casos, a gente falava do César Cielo também, essa contaminação cruzada. Qual é o cuidado? Porque, assim, remédio em farmácia de manipulação, algo que é fora, que você não tenha essa checagem, pode trazer esse problema aí. E aí, pode. Como que nesse caso? O atleta e a equipe dele tem que tomar muito cuidado onde manda fazer os seus medicamentos e os complementos alimentares, né? Então um atleta vai viver só com arroz e feijão? Não vai. Um atleta que disputa competição internacional normalmente vai precisar de uma complementação nutritiva, um suplemento, e muitas vezes suplementos você tem a recomendação médica de uma manipulação dele. Então, primeiro é o cuidado com essa manipulação. Porque hoje em dia, ao contrário do que acontecia antigamente, e infelizmente o Brasil tinha um histórico negativo nisso, era possível questionar a qualidade do exame que vinha do laboratório. Sim. Era muito comum você pedir abertura da amostra B ou até eventualmente pedir análise em outro laboratório. Nós tivemos um problema grave no Brasil muitos anos atrás, pré-Olimpíadas. Foi no Rio de Janeiro, não foi? Sim, era o Ladetec. Mas hoje, esse mesmo laboratório é referência mundial, assim como os demais, que são os laboratórios acreditados da UADA. Assim, faz muitos anos que não tem um problema de um exame incorreto. Um exame incorreto. Faz muito tempo, né? Então, questionar a qualidade desse exame normalmente não é a melhor estratégia. O ideal é você demonstrar onde foi o problema dentro da cadeia de coleta. É isso, mas na verdade, se puder dar um conselho para os atletas, é não tomar medicamento manipulado. E se for tomar, em laboratórios de muita confiança. Muita qualidade, que é uma coisa simples. Eu estava contando aqui, em farmácia de manipulação, claro, não das grandes, mas se você não limpa direito, a contaminação é muito simples de acontecer, porque é um pozinho diferente da... Você não limpa ali onde se coloca, se manipula, é muito fácil contaminar. A gente teve um caso bastante triste de uma atleta em que, por uma rigidez da Anvisa, a Anvisa não permitia que entrasse um certo tipo de suplemento no Brasil. E daí, aquela farmácia, não era nem farmácia, era uma loja de suplementos, reembalou o suplemento com outra bula. E nessa bula não tinha a substância dopante. Não tinha substância dopante. Ela foi parar no hospital, era algo grave, não era uma brincadeira. E hoje ela está movendo um processo cível contra essa loja de suplementos. Mas essa brincadeira ainda era pelo código antigo, ela ficou 1 ano suspensa.
abreviou o fim da carreira dela. Eu quero agradecer ao Dr. Márcio Andraus, Rafael Barbieri, da CCLA Advogados. Muito obrigado por estarem aqui no programa Bola Não Para. Agradeço mesmo a atenção. São temas que, olha, dá para fazer capítulos. Com certeza, porque é muito interessante e eu gosto bastante desse assunto. Boa sorte, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço o convite, Fred. O CCLA está à disposição. O que você precisar dentro da área esportiva, não só no futebol, mas em todas as modalidades, a gente está à disposição para esclarecer as dúvidas que vierem. Legal. Muito obrigado, viu, Fred. Rafael? Obrigado, foi um prazer estar aqui. Prazer foi meu. Agradecendo a presença dos dois no programa Bola Não Para, que volta a semana que vem com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!